18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, seguimos a programação da Mix agora no programa 18 horas comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui o 18 horas da Rádio Mix Manaus. E para o nosso programa ficar ainda mais sensacional, gente, manda aquele WhatsApp pra gente, manda uma foto, um vídeo, como é que tá a volta para casa agora, para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube, manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18 horas News. 18 horas. Trânsito. Vamos agora saber como é que está a volta para casa com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, boa noite aos ouvintes. Olha só, a gente está com o trânsito aqui bem no comecinho da Avenida Brasil, né? E todo esse trecho que vai da Avenida Brasil no sentido volta para casa, centro-bairro, até nas proximidades da Prefeitura de Manaus, trânsito bastante concorrido. É aquele trânsito carregado, com muitos veículos pela via. Nessa volta para casa é preciso, inclusive, ficar atento aí, né, nessa volta para casa, porque hoje o trânsito da capital amazonense está bastante complicado. A gente também tem informações de outros pontos aqui da capital amazonense e é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos outros destaques do dia. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprova novo pedido de empréstimo do governador Wilson Lima de 60 milhões de dólares. Aeroporto Internacional de Manaus tem 4 voos cancelados por causa do vendaval que atingiu São Paulo. Ministro dos Transportes promete licenciamento para a BR-319 nos primeiros meses de 2026. E no Amazonas, a cobertura vacinal contra a influenza está muito abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você, sintonizado aqui em 100,7 no programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 11 de dezembro, e o ano é 2025. Você está ouvindo 18 horas. E a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou hoje o pedido de empréstimo feito pelo governador Wilson Lima. O governador enviou nessa terça-feira e apenas um dia depois foi aprovado o novo empréstimo de 60 milhões de dólares. Pois é, Karime, esse projeto ele chegou em regime de urgência e deve ser votado ainda nesta quarta-feira. Antes do recesso parlamentar, vale a gente lembrar, inclusive, que esse é o 12º pedido de empréstimo apenas no segundo mandato. E o volume total já ultrapassa a marca de 17 bilhões de reais, Karime. E na justificativa, Kennedy, o governador Wilson Lima afirma que o pedido é uma iniciativa para melhorar a gestão pública, né? Ou seja, o Estado vai ficar ainda mais endividado em nome de uma modernização que o povo simplesmente não vê. Pois é, Karime, os pedidos chamam muita atenção, tanto pela frequência como pelo alto valor aprovado pela Assembleia Legislativa em pouco tempo, gente. E mesmo assim, todos passaram com facilidade no plenário, muitas das vezes em votações rápidas que deveriam até ser dignas de recordes, Karime, e sem qualquer debate ampliado. Aí é que tá a questão, né? Essa falta de debate, essa falta de clareza nas propostas, é esse ponto, inclusive, que pegou, que foi criticada hoje pelo deputado estadual Wilker Barreto, que votou contra esse empréstimo. Vamos ouvir o que o deputado disse. Sem clareza não tem como, você não consegue em qualquer banco pedir um dinheiro sem dizer para onde vai ou dar o tipo de garantias. Aqui, um empréstimo de uma folha de papel consegue tirar 400 milhões de reais que pertence ao cidadão, não é ao governo. Sem clareza, é impossível votar favorável, por isso que votei contra. 18 horas. O deputado Wilker Barreto, ele também fala sobre essa falta, Karime, de clareza nessa proposta de empréstimo, como a gente ainda há pouco ouviu ele, e ele afirmou que não existe a informação sobre para onde vai esse dinheiro. Vamos ouvir novamente o deputado Wilker Barreto. Eu sou contra a modernização da máquina pública, mas isso tem que ser aclarado e explicado na mensagem para onde vai o dinheiro. Não é pouco dinheiro, são 60 milhões de dólares, quase 400 milhões de reais aos cuidados da SEAD, que não se tem nada anexado.
e eu fiz até um desafio aqui à base do governo, que eu votaria favorável se tivesse alguma coisa, ou pelo menos assumisse o compromisso de em fevereiro mostrasse para onde vai esse dinheiro. Como não tive nenhum posicionamento por parte da liderança do governo, eu não tenho como aprovar com voto favorável o 12º empréstimo desse governo. Certo? Não é pouco dinheiro, gente. São bilhões e bilhões que foram emprestados e eu não consigo ver isso na ponta. E não é a primeira vez que se aprova um empréstimo de modernização da máquina pública. E como é que está hoje a máquina pública? Devendo metade dos fornecedores? Então, é preocupante. Esta casa erra ao permitir o 12º empréstimo aprovado só nessa gestão Wilson Lima. 18 horas. E é esse ponto absurdo, além de ser muito dinheiro que ele pediu emprestado, não há clareza, não tem proposta, que é uma marca da gestão Wilson Lima desde o primeiro mandato. Ele não apresentou proposta de governo, nem na área da saúde, nem da segurança pública, nem da educação, e por isso que hoje chegamos agora em 2025, vamos entrar 2026 com os piores índices sociais da história do estado do Amazonas. Não teve proposta, não soube aplicar e a gente chega agora com o estado extremamente endividado. A pergunta que não quer calar: para onde vai esse dinheiro todo? Né? Onde é que está sendo aplicado? Que, como o deputado Wilker Barreto falou, a gente não vê lá na ponta, não vemos melhorias nos serviços essenciais para a população. De novo, nem saúde, nem educação, muito menos segurança pública. Com certeza, Karime, não tem nenhuma justificativa plausível para poder pedir tanto empréstimo assim. Um governo que bate recordes de arrecadação todos os anos, gente. Vale a gente lembrar que a gestão Wilson Lima já soma 180 bilhões de reais em arrecadação. E para onde é que foi todo esse dinheiro, gente? Tanta grana, para onde é que vai? Como é que gasta tão rápido assim, com tanto dinheiro, Karime? E ainda precisa pedir mais empréstimos? Pois é, para onde que está indo esse dinheiro? Porque a gente sabe, é a marca dessa gestão que essa gestão vai deixar. Não faz melhorias, não entrega melhorias para a população e sequer progresso para o estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. E a saúde no estado do Amazonas, um dos pontos sensíveis, uma das áreas extremamente prejudicadas com essa falta de gestão, de responsabilidade com o dinheiro público, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro, não usa certo. Enquanto que a gestão Wilson Lima já pegou aí mais de 17 bilhões de reais só de empréstimos, o que a população recebe em troca? Absolutamente nada. Os serviços não funcionam. Na ponta, onde a vida acontece mesmo, não chega nada de bom e o estado não tem progresso. A prova disso é mais uma denúncia na maternidade Nazira Dal, que é o seguinte: lá na Zona Norte, gente, está sendo descrita a situação lá por pacientes como um ambiente de completo abandono. E essa denúncia, Karime, chegou diretamente aqui à nossa produção do 18 horas e descreve como um verdadeiro caos na maternidade Nazira Dal. Setores sem ar-condicionado, gestantes e puérperas no calor insuportável. Imagina, gente, você passando mal ali quase para poder dar à luz a uma criança, sem ar-condicionado, gestante sem ter para onde ir, banheiro sujo, meu Deus do céu, sem manutenção e ainda mais sem uma alimentação correta, gente. Revolta essa situação, porque a situação é demais. E além disso, ainda reclamar a respeito sobre a marmita com almôndegas de peixe, o que os pacientes descrevem como peixe reaproveitado e está sendo servido ali para essas mulheres nesse momento de extrema fragilidade. Kenis, a gente já recebeu denúncias aqui no 18 horas a respeito da falta da precária alimentação nos hospitais do governo do estado do Amazonas, que chegam tarde, que são sopas ralas ou então um ovo, farofa de ovo, enfim. A situação também da alimentação, que faz parte de todo o processo, de todo o complexo, de todo o sistema de saúde do estado do Amazonas, também está precário. É um retrato cruel de como o dinheiro público desaparece enquanto mães e bebês são largados às própria sorte. A repórter Nathalie Moraes, ela recebeu essa denúncia e traz pra gente agora mais detalhes. Boa noite, Nathalie. Então, algum representante da saúde deu qualquer resposta ou o silêncio continua sendo a resposta que eles têm para oferecer para a sociedade? Nathalie, boa noite. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson Paz. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham na noite desta quinta-feira aqui no programa 18 horas. Karime, realmente a situação na maternidade Nazira Dal é bastante preocupante, até porque a gente não teve resposta
feita por parte da Secretaria Estadual de Saúde. A gente está falando aí de uma maternidade localizada ali na Cidade Nova, um dos bairros mais populosos aqui da nossa capital. Muitas mulheres, né, da Zona Norte e Leste procuram aquela unidade realmente buscando aquele acolhimento, aquele conforto no momento do seu parto, mas as denúncias que nós recebemos na manhã dessa quinta-feira realmente é que a maternidade está largada às traças, como muita gente diz por aí, que é querendo se referir à questão de abandono. Você falou sobre a situação de enfermarias sem ar-condicionado, áreas com portas quebradas, banheiros sem descarga. É uma situação realmente bastante preocupante, porque quando a gente fala dessa situação de falta de limpeza pública, a gente sabe que acomete diversas doenças, infecções, né? Não tem como brincar com limpeza dentro de uma unidade hospitalar, Kennedy, né? Onde se manuseia realmente ali, né? Com objetos perfurocortantes, é um local onde acontece cirurgia, e se não tem realmente uma limpeza correta, o risco de infecção hospitalar em ambientes assim é muito maior. Mas a denúncia principal que a gente recebeu, Kennedy, é quanto à alimentação, que realmente gerou bastante indignação. Entre as pessoas que enviaram, né, reclamações pra gente, a gente ouviu aí o Márcio Souza. Ele relatou que a esposa, né, passou ali pelo processo de parto, ela teve algumas complicações, eles estariam ali da maternidade já há alguns dias, e ele disse que ele nunca se deparou com tanto descaso, Karime, assim, realmente, falta de profissionais, a enfermaria, ele disse que é um calor insustentável, a mulher tá ali, acabou de parir, não tem e não pode levar ventilador. Pós-parto. É muito risco, gente. Meu Deus. Qualquer sujeirinha, qualquer bactéria, isso pode levar essa mãe, essa criança à morte. É muito grave a falta de higiene numa unidade exato, de Karime. saúde. E aí hoje, quando ele chegou ali no refeitório, ele disse que já estavam há alguns dias comendo peixe. Quando ele chegou lá no refeitório, o almoço hoje era almôndega de peixe. Ele até encontrou ali uma vasilha com frango, mas o frango não poderia ser servido, foi a informação que passaram para ele. E aí realmente vale a gente questionar aqui a Secretaria Estadual de Saúde e ao governador Wilson Lima. Quer dizer que esse é o padrão Albert Einstein que a gente vem vendo dentro das unidades de saúde aqui do Amazonas. Vamos conferir aí parte desse material, dessa denúncia encaminhada pelo Márcio Souza, ele que tem a esposa internada lá na maternidade Naziradal. Porque servir pra gente aqui, ó, peixe, almôndega de peixe, entendeu? Sabe lá de quantos dias não é essa almôndega de peixe que estão servindo pra gente comer, entendeu, mano? Esse negócio tá muito errado, esse negócio aqui, ó. Aí o frango, eles guardam o frango, ó. Tá vendo aí? O frango, eles guardam o frango, entendeu? Como se eu não sou paciente, se eu também estou internado com a minha mulher aí, como é que eu não sou paciente? Justamente, mas quer dizer que a gente não tem jeito de comer uma comida boa, minha senhora? Aí você frito, nunca eu vi nem almôndega peixe, entendeu? Nunca eu nem vi almôndega de peixe, entendeu? Peixe torrado. Pode chamar, meu chefe, pode chamar, entendeu, mano? Pode chamar, não, chame lá que eu até já denunciei, mano, entendeu? Pode chamar. Tá aqui, ó, almôndega, ó, também, almôndega de peixe. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí, né, a denúncia do Márcio Souza, ele que tem a esposa que está internada lá na maternidade Naziradal, e quem quiser conferir aí essa denúncia na íntegra, pode ir, né, daqui a pouquinho lá no @18horasnews, a gente postou aí esse vídeo, esse material, que inclusive, né, Kennedson, vários internautas, tem seguidores muitos do nosso comentários perfil, aqui. foram lá e disseram que a situação lá na maternidade é precária assim, mesmo. a Liana Viana disse o seguinte: eu fiquei internada nesse lugar há 3 anos e a comida era horrível mesmo. Daí a Lígia Souza disse que é um descaso. A Guimarães disse o seguinte: acompanhante onde eu moro, Mogi das Cruzes, não tem comida também para os acompanhantes. Ela fala que infelizmente lá tem essa realidade.
Tem também a Lima, a Jennifer, que ela disse que a comida que eram servida por lá também era muito ruim, Karime. A Jennifer Lima comentou aqui no @18horasnews. Ou seja, são diversos comentários de pessoas reais, não é fake, não são pessoas fantasiosas, são gente que tá aqui no 18 horas falando como é que é a realidade. Sim, o Paulo Nobre falou que não é novidade. Nesse governo está uma verdadeira calamidade pública, uma corrupção a céu aberto. As pessoas estão revoltadíssimas mesmo com essa situação, comentando lá no @18horasnews, o post está lá, se você quiser falar, comentar o que você pensa a respeito do assunto, fique à vontade. O fato, não é, Nathalie, é que chegamos a um ponto que a gente não sabe nem se é o fundo do poço, porque a cada dia aparecem situações mais e mais complicadas e graves e coisas que você, gente, não é possível. É realmente inacreditável, Karime. Esse caso, né, essa denúncia que nós recebemos na manhã de hoje, do reaproveitamento do peixe, que chegou lá e hoje só tinha peixe com farofa e arroz, é realmente lamentável, mas mais lamentável ainda é uma outra situação que aconteceu, que começou, vamos dizer assim, na noite desta quarta-feira. Isso porque teve uma reunião extraordinária no Sindicato dos Médicos do Amazonas, Karime. Os médicos ultrassonografistas, especialistas aqui do nosso estado, procuraram o CIMEAM porque eles estão desde julho deste ano sem receber um centavo do seu salário. Aí é brincadeira, né, gente? Meu senhor, minha senhora, vocês que são pais de família, mulher de família, chefe de um núcleo de família, como é que você passa 5 meses trabalhando e não recebe o que lhe é de direito, que é o salário? Como é que você consegue, como é que se consegue colocar comida na mesa? Gente, como é que paga a luz? Como é que paga a conta da água? Como é que coloca as crianças no colégio? E mais, pai separado, como é que paga a pensão alimentícia? Vai fazer o juiz? Ele tem que fazer o juiz cobrar o governador Wilson Lima, porque são funcionários, mesmo que terceirizados, mas essas empresas, né? Mesmo que quarteirizados, as empresas prestam serviço para o governo do estado do Amazonas. O governo Wilson Lima, que está super habituado a dar calote em empresários. E aí, Karime Kennedson, né, o que está sendo colocado em risco agora, a gente começou falando da maternidade na Ziradal, são todas as maternidades. Isso porque eles já encaminharam o documento para a Secretaria Estadual de Saúde, dizendo que se esse montante não for pago, né, eles estão sem se receber desde o mês de julho, se não for pago até o mês, até a próxima segunda-feira, né, até o dia 15 de dezembro, eles prometem paralisar aí o serviço de ultrassonografia em todas as unidades do estado. A gente conversou com o Marcos Takeda, ele que é o advogado representante dos médicos especialista em ultrassonografia do Amazonas. Vamos conferir aí o que disse o que disse o advogado. Existe uma paralisação agendada já para o dia 15, para iniciar a 0 hora do dia 15. Já foi feita uma notificação expedida para a Secretaria de Saúde, para a Casa Civil e para os órgãos competentes, tá? Obedecendo todos aqueles critérios de greve, como é o serviço essencial, ficará 40% para atendimento, não vai haver total prejuízo ao usuário do sistema. Contudo, eles necessitam parar, eles precisam ser ouvidos. Ninguém está parando para ouvi-los, eles estão há 5 meses sem receber, 4 meses da empresa anterior e 1 mês da empresa atual. Mudaram a empresa, mas continuam sem receber, continuam sem pagar os médicos. Isso não pode acontecer em pleno Natal, eles estarem mendigando para receber pelos serviços prestados. Já procuraram a Secretaria de Saúde, que não deu solução nenhuma. 18 horas. Karime Kennedson e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do Dr. Marcos Takeda, ele que é advogado dos médicos especialistas em ultrassonografia do Amazonas. Ele falou um pouco mais pra gente sobre a situação desses profissionais que estão desde o mês de julho sem receber os seus salários. Inclusive, durante essa conversa, Kennedson, eu perguntei pra ele o que foi tratado junto com o Sindicato dos Médicos. Ele me disse o seguinte: Nathalie, a gente já conversou com o Sindicato dos Médicos, já procuramos o
Ministério Público, já fomos até o Ministério Público do Trabalho, inclusive a SES chegou a tentar, né, vamos dizer assim, fazer um acordo que ele definiu até como imoral para que os médicos aceitassem, né, receber, vamos dizer, eu vou te pagar um salário e vocês não reduzem os serviços, né? Só que assim, fica 5 meses sem receber nenhum centavo, como o advogado adiantou, a gente está há poucos dias no Natal. São pessoas que têm famílias, né, que precisam realmente colocar a comida. Agora esse detalhe chama atenção, gente. Esse detalhe chama muita atenção, Karime, porque olha só, é um problema que o próprio sindicato dos médicos está ciente, todos têm essa consciência do que está acontecendo. Como eles mencionaram, todos foram avisados, todas as esferas que deveriam saber que eram para fiscalizar estão cientes do problema e permanecem. Os Como é órgãos que pode de isso, controle gente? não agem, não ninguém trabalham. Fiscaliza, ninguém cobra respostas. E a população sofre com tudo isso, porque né? Chega na ponta, como é que tem um atendimento bom? Exatamente, eu falei com ele sobre isso, né? A gente também recebe muitas denúncias, né, de pessoas que chegam e falam pra gente, fui maltratado por um médico, mas imagina você, Kennedson, ficar 5 meses sem receber os seus salários e tá aqui falando no microfone, sorrindo. Não é bem assim, é pai de família, as pessoas têm contas a pagar, né? E aí foi exatamente esse ponto que eu falei com o Dr. Marcos, ele que é o representante dos médicos ultrassonografistas aqui do Amazonas. Vamos conferir. O MPT realmente ele tentou nos ajudar. Houve uma proposta muito insignificante, eu digo até desonrosa por parte da secretaria para pagar os médicos. Médicos não só médicos que estão nessa condição. São todos os profissionais envolvidos na prestação de serviços de 2 empresas, a ALS e Unimais. A ALS, serviços médicos em todas as maternidades e oftalmológicos em alguns grandes hospitais, entendeu? Então todos esses profissionais estão desguarnecidos, eles estão sem receber. Se for somar todos, dá mais de 350 pessoas, ou seja, 350 pais de famílias, mães de famílias que estão necessitando receber. Não dá para executar bem o serviço sem receber. O senhor governador precisa abrir um diálogo com os médicos. Ele precisa abrir um diálogo com o sindicato de médicos. Eu não estou representando o sindicato, estou representando os médicos. Mas é preciso abrir um canal de comunicação. Sem isso, fica impossível nós chegarmos a um consenso. Ele precisa pagar os médicos 5 meses sem receber com o Natal, às vésperas do Natal. O Natal já está bem ali, já estamos praticamente na metade do mês de dezembro. Então, a gente precisa ser ouvido. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? A gente ouviu mais um trechinho aí da fala do advogado Marcos Takeda, ele que representa os médicos ultrassonografistas do Amazonas, que estão com pelo menos 5 meses sem receber aí os seus salários. A gente ouviu um ponto muito importante nessa denúncia, Karime, onde ele fala que mais de 350 profissionais estão aí com um calote da gestão Wilson Lima. Eu falo mais de 350 profissionais porque não são só os ultrassonografistas, Kennedson. Ele falou pra gente que são os profissionais de psicologia, que são nutricionistas, que são maqueiros, são profissionais de limpeza. É surreal. Eu acompanhei desde o início do ano, Nathalie, manifestações na Assembleia Legislativa, onde os profissionais maqueiros, os seguranças, os enfermeiros estavam por lá, muitas pessoas desesperadas, já com medo de serem presos, como tu mencionou ainda há pouco, Karime. E desde o início do ano, eu fui no início do ano lá para essa manifestação. Imagina. Até agora, já chegamos no dia 11 de dezembro e até agora nada mudou. Na realidade, só piorou, gente. Só piorou, porque as contas vão acumulando, a família vai ajudando, vai vendo de um ponto daqui. E se esses profissionais largarem o trabalho, aí que não recebe mesmo, ainda são perseguidos. E ninguém cobra, Karime. Durante essa conversa aqui com o advogado, o representante, ele disse pra mim que a única autoridade que procurou por ele até o momento foi o deputado Wilker Barreto, o único que faz oposição dentro da Assembleia Legislativa. E não digo nem oposição, gente. Ele está correndo atrás de um direito de um profissional. Ele está correndo atrás do que é justo de um trabalhador brasileiro que trabalhou
5 meses, pelo menos, porque tem gente que está há mais tempo sem receber salário e não recebe o salário. Ele não é, eu sou oposição, não é questão nem de ser, ele é a oposição, mas seria um caminho, uma atitude natural de qualquer cidadão e qualquer deputado estadual. Que é o dever deles, né? Tenham vergonha na cara. Vocês não estão defendendo o mínimo, que é o direito de um trabalhador de receber o salário depois que trabalha. Tenham vergonha nessa cara. Honrem os votos que vocês receberam. Como é que a gente tem classes especialistas de profissionais médicos que estão há 5, 6 meses, quase 1 ano sem receber, e vocês sequer levantam essa causa e vocês sequer defendem esse trabalhador? Tenham vergonha na cara e honrem os votos que vocês receberam. Não é possível. Além dos deputados, os órgãos de controle, todos quietos, como você falou, Kenneth, estão aí pelo menos desde julho, conforme o advogado que a Nathalie trouxe pra gente falou. Tá desde julho procurando o Ministério Público, procurando os órgãos competentes e ninguém faz nada. Tenham vergonha na cara. Como é que vocês não defendem o básico, que é o salário de um trabalhador? E vou dizer mais, não se iludam. Vai sentar para negociar. Não vai pagar. Porque sentar para negociar, isso ele já fez, né? Ainda antes da reeleição, antes desse segundo mandato, ele sentou para negociar, com várias empresas que estavam no calote, prometeu pagar parcelado e não cumpriu, para surpresa de 0 pessoas. Karime, eu recebi agora aqui, eu tô com o documento em mãos, o documento enviado aí à Secretaria Estadual de Saúde, a notificação de deflagração de greve dos médicos ultrassonografistas. Se o governo, deles fizeram realmente uma Assembleia Geral Extraordinária, na noite desta quarta-feira, dia 10 de dezembro, e aí eles realmente estão pedindo aí para que sejam pagos esses valores. Eles informam que se não forem pagos a partir da próxima segunda-feira, serão mantidos o mínimo ali de 40% dos profissionais dentro das unidades, mas se eles realmente não receberem, eles devem cruzar os braços a partir da próxima segunda-feira, dia 15 de dezembro. Parabéns aos envolvidos, parabéns ao governador Wilson Lima, que essa, pelo menos que eu lembre muito rápida, vai ser a 3ª greve de profissionais da saúde que o senhor vai enfrentar simplesmente porque não paga o salário dos profissionais. Temos mais desdobramento para amanhã, vamos saber mais detalhes. A gente vai aguardar, vamos aguardar. Se teve alguma resposta, Afinal de contas, esse documento foi encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde. Vamos ver, A gente vai continuar acompanhando toda essa situação. Muitíssimo obrigada, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E agora, pra gente dar uma respirada um pouco mais confortável, depois desse clima pesado, vamos falar de um assunto que também tá entalado, gente, mas parece que agora vai. Será? Olha só, gente, ministro dos Transportes, ele prometeu o licenciamento da BR-319 nos próximos meses de 2026. Meu Deus do céu. Será que esse sonho vai desencantar, Kenneth? Segundo o ministro Renan Filho, a pedido do presidente Lula, ele tem se empenhado pessoalmente em diálogo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para destravar aí esse licenciamento. Quem traz pra gente os detalhes é o Diné Araújo. Então, Diné, boa noite. Finalmente, será que a BR-319 vai sair do papel depois de tantas promessas? Bom, o governo diz que mudou o clima interno e que agora o licenciamento da BR-319 realmente deve sair. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, a expectativa é ter o licenciamento ambiental do trecho do meio, que é aquele pedaço mais complicado de 405 quilômetros, já nos primeiros meses de 2026. Só depois disso é que a obra pode ser licitada e, enfim, começar. O ministro reforçou que a BR-319 continua sendo prioridade lá em Brasília. Ele lembrou que Manaus é, provavelmente, a única cidade do mundo com mais de 2 milhões de habitantes sem acesso por asfalto ao restante do país. Por isso, segundo Renan Filho, o presidente Lula está decidido a pavimentar a estrada e garantir um caminho seguro e permanente para quem vive aqui no Amazonas. A disposição do presidente Lula é pavimentar a BR-319
319, garantindo um acesso ao povo do Amazonas por asfalto. A gente lembra bem o que aconteceu aí na pandemia, quando nem conseguiu chegar oxigênio, porque a BR-319 tinha muitas dificuldades. Hoje, ela está trafegável. Nós estamos dando manutenção na 319, mesmo o trecho sendo em estrada de chão, ela está trafegável. Mas nós estamos com várias obras que há muitos anos não andavam nessa região. Renan Filho afirmou que houve avanço no diálogo com os órgãos ambientais e com a ministra Marina Silva, que sempre alertou para os riscos do impacto na floresta. Mas, segundo ele, agora existe um entendimento dentro do governo que é uma espécie de consenso para finalmente destravar esse licenciamento que nunca saiu. Enquanto isso, algumas obras já estão acontecendo. O Ministério dos Transportes entregou a ponte sobre o rio Curuçá, entre Castanho e Careiro da Várzea, e o ministro Renan Filho prometeu entregar no início do ano que vem a ponte sobre o rio Altaz-Mirim. Nós acabamos de entregar a ponte sobre o rio Curuçá. Vamos entregar agora em fevereiro próximo a ponte de Altaz-Mirim, que é também muito importante na BR-319. Iniciamos um trecho de 50 quilômetros de pavimentação, está caindo asfalto depois de 15 anos na BR-319, estamos pavimentando esse trecho e a gente espera nos primeiros meses do ano que vem ter o licenciamento do trecho do meio. Então é isso, né? Com tanto histórico de promessas, a gente ainda se pergunta, será que dessa vez vai? O governo diz que sim e que 2026 pode ser o ano em que a BR-319 finalmente começará a andar. É o que a gente mais quer, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Tomara. Tá na lista dos desejos, né, Kelly? Nossa, é o nosso desejo de longos anos, gente, e que pode se tornar realidade. Tomara que não seja mais uma promessa de campanha, né, Karime? Agora, gente, o Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes, teve 4 voos cancelados e os 4 atrasados ali por causa do vendaval, Karime, que foi histórico e atingiu a grande São Paulo. Foi terrível por lá, Kenneth. O atraso nas operações foram registrados entre o início da noite de quarta-feira e o início da manhã dessa quinta-feira. O repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, uma ventania histórica em São Paulo bagunçou a rotina de milhões de pessoas e o estrago respingou até no Amazonas. Meteorologistas confirmaram que essa foi a primeira vez que a Grande São Paulo registrou rajadas tão fortes sem chuva ou temporal. Na quarta, o aeroporto de Congonhas marcou 96 km por hora e na região da Lapa, os ventos chegaram a 98 km por hora, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências. O resultado foi um colapso geral. Mais de 2 milhões de imóveis ficaram sem energia, entre outras ocorrências. A concessionária de energia ainda registrava 1,5 milhão de clientes no escuro, com equipes em mutirão para tentar reverter o caos. No setor aéreo, o estrago foi ainda maior. Somente entre quarta e quinta, mais de 400 voos foram cancelados em Guarulhos e Congonhas. 100 cancelamentos aconteceram apenas hoje. Passageiros lotaram salas de embarque, perderam conexões e tiveram viagens remarcadas sem previsão de normalidade. E a turbulência climática chegou também a Manaus. No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, 4 voos foram cancelados e outros 4 atrasados, impactando quem ia para São Paulo e quem depende dos voos de lá decolarem para o Amazonas. As empresas aéreas informaram que o problema é totalmente consequência das condições meteorológicas extremas em São Paulo e que novos atrasos devem ocorrer ao longo das próximas horas. Segundo a Defesa Civil, os ventos de quarta-feira são reflexo direto do ciclone extratropical que se formou no sul do Brasil e se espalhou em direção ao sudeste, ganhando força ao longo do trajeto. Enquanto isso, o alerta segue ligado. Rajadas fortes ainda podem ocorrer nas próximas horas e o sistema aéreo continua em plena instabilidade por conta da situação em São Paulo. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas.
Política. Agora é Manaus, 6h36. Vamos de política? Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, a Assembleia Legislativa aqui do Amazonas aprovou a lei orçamentária anual para 2026, com previsão de 38 bilhões de reais em receitas. Um aumento, gente, de quase 21% em comparação com o ano passado, tá? O que esse aumento representa na prática e como é que o governo diz que vai usar esse dinheiro? Ele vai precisar pedir mais emprestado, porque 38 bilhões de reais não dá para ele fazer o que precisa. Pois é, Karime, eu queria até começar aqui o quadro hoje dizendo que a gente vai ter um 2026 diferente, mas esse finzinho de 2025 não tá dando para animar, não. Mais uma vez, boa noite para você, para o Kennedson e para todos que nos acompanham aqui no 18 horas. A gente está falando da aprovação do projeto de lei orçamentária para o ano que vem. Realmente aí um orçamento de 38 bilhões de reais, mas eu quero chamar a atenção, Karime, para o que aconteceu antes dessa aprovação. A gente está falando de um ponto muito importante, porque os deputados, eles definiram ali, eles votaram em mais de 646 emendas. É tudo que o governo vai poder fazer no ano que vem. Como é que ele vai gastar o nosso dinheiro? Só que, Karime, no meio dessa votação, sabe o que estava acontecendo? Tinha deputado levantando e indo embora, virando as costas, porque queria assistir o jogo do Flamengo. Dá para acreditar nisso? Gente, é a farra. É dessa forma que esses nossos políticos, eles são responsáveis com o nosso dinheiro, com o uso do dinheiro público, que 36 bilhões de reais, gente, é nosso dinheiro. É o nosso dinheiro, com o dinheiro do contribuinte, do cidadão, que estamos dando para o governo Wilson Lima, né, para que ele gaste ano que vem. Agora, cadê que a morte de criança no Dona Lindu interessa a tantos deputados? Pronto. Eu até cheguei a separar um trechinho, Kennedson Paes, dessa sessão, né, que aconteceu. Inclusive, eles têm feito sessões extraordinárias. Essa sessão de hoje, para aprovar o empréstimo aí, 3 horas da tarde, eles estavam ali votando, ansiosíssimos, né? Porque eles querem realmente entrar aí no seu recesso. Vamos conferir aí o trechinho onde o presidente da casa, o deputado estadual Roberto Cidade, aparece ali visivelmente irritado porque os colegas estavam virando as costas. Nosso regimento ele é bem claro. Nós temos deputado que sair do plenário em votação pode ser penalizado. E acredito que tem deputados que estão mais preocupados com o jogo do Flamengo do que votar o orçamento do Estado. Então a gente tem que ter nossa responsabilidade constitucional, que o povo nos honrou estar aqui. Em votação. 18 horas. Karime, Kennedson, a gente ouviu aí o trechinho, né, realmente, onde o Cidade reforçou que os parlamentares estavam saindo do plenário, deixando de votar os projetos de lei e poderiam ser punidos de acordo com o regimento interno da casa, né? Inclusive, Karime, teve deputado que falou bem assim: não, vamos deixar para amanhã. A gente vota isso aí amanhã, a gente vota a lei orçamentária anual amanhã, porque eu tenho que assistir o jogo do Flamengo. Mas eles acabaram votando ali por unanimidade, foi aprovado aí mais de 38 bilhões de reais para 2026. Tá bom pra ti ou quer mais? Provavelmente em janeiro o Wilson Lima vai pedir mais dinheiro, vai achar pouco. Vamos seguir aqui. Kenneth, a Câmara dos Deputados decidiu suspender o mandato do deputado federal Glauber Braga. A gente está trazendo esse assunto, né? Desde o início da semana, quando teve toda aquela confusão envolvendo o Glauber Braga lá na Câmara dos Deputados. Bom, dos 318 votos favoráveis à suspensão, 5 partiram da bancada do Amazonas. Explica pra gente. Pois é, Karime, foi um grande número, né? A gente tem 318 votos a favor. Vou falar mais a nível nacional, Karime, porque essa situação, ela abre com certeza, Karime, um precedente muito grande. Porque mais uma vez a gente vê a Câmara dos Deputados se protegendo. A gente já viu a PEC da blindagem rolando, a gente já viu a dosimetria acontecendo, a gente está vendo vários fatos acontecendo na Câmara dos Deputados que chegam a questionar, né? A população começa a se questionar a respeito do que está acontecendo na Câmara Federal, gente. Essa proposta inicial, ela era para discutir, na realidade, não apenas a suspensão. Na realidade, era para decidir a cassação do mandato do deputado Glauber Braga. Só que naquele jogo político de bastidores, de conversa abaixo, vai lá no ouvido da galera, a maioria consegue fazer esse lobby e aí o plenário decidiu mudar. Ou seja, não foi mais cassação e mudou para suspensão. E aí o resultado foi esse. Uma votação de 318 votos a favor, 141 contra e 3 abstenções. O resultado, ele suspendeu os parlamentares ali de diferentes campos políticos e levanta essa questão muito importante que a gente traz aqui para questionar, para levantar essa discussão
sobre essa decisão que abre um precedente muito grande sobre essa quebra de decoro que acontece dentro da Câmara de Deputados. Lembrando que a gente tem a informação de que o próprio deputado Glauber Braga, ele já tinha se envolvido em várias outras polêmicas, ele já tinha agredido uma pessoa do MBL, e aí essa bronca resultou para todo mundo, Karim, porque depois de aprovado ali apenas a suspensão, muita gente comemorou, pareceu festa de final do ano, todo mundo se abraçando, porque e a gente percebe... Foi uma vitória para eles. Com certeza, foi uma vitória porque deveria ser na realidade uma cassação. E aí conseguiu uma... blindagem. Uma blindagem, uma pena um pouco mais branda, só que como é que fica o cidadão que está daqui de fora, vendo esse circo pegar fogo, é basicamente um circo dentro da Câmara Federal, e aí o resultado de agressão, o resultado de alguém que quebra decoro, que faz escândalo. Eu lembro da paralisação das sessões, ou seja, pode fazer o que for, não vai dar nada. Seus é isso que fica o recado. Seus amigos vão te proteger, né, Kenny? Só lembrando, tá? Ele é deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro. É ele quem tem sempre causado esses tumultos que o Kennedson traz pra gente. Com certeza, Karime. Só pra complementar, porque assim, muita gente do PL, que já é da oposição, né, do partido PSOL, também acabou tomando partido, negócio que surpreendeu. Por exemplo, o que era vice-presidente do PL, o Bibo Nunes, ele foi retirado da vice-liderança porque durante o momento lá que ele teve do tempo de tribuna para falar a respeito dos parlamentares, ele se colocou no time dos parlamentares e não do time da população, e aí defendeu, não, realmente, eu sou contra a cassação e vamos apenas manter aqui uma suspensão de 6 meses, fica tudo tranquilo. Ele já se arrependeu, gente, ele já se arrependeu de ter usurpado a cadeira, de ter agredido. Desculpas, já tá bom, gente. Não vamos fazer isso com o nosso coleguinha. E é assim que é a política, gente. Vamos seguir, Nathalie, vamos lá. O deputado Daniel Almeida, ele afirmou que o vereador Sargento Salazar deve ser preso. Foi o que o deputado falou, Daniel Almeida. Ele citou enriquecimento incompatível, ligação com crimes e relatos de policiais sobre condutas irregulares. São acusações graves, hein? Conta mais pra gente. Karime, olha, essa sessão de hoje teve de tudo mesmo. Ele subiu ali a tribuna, primeiramente com uma marretada, né? Querendo... Salazar. O opositor. O Daniel Almeida subiu à tribuna da Assembleia Legislativa nessa última sessão polêmica e mais polêmicas. Também. Ele levou uma marreta realmente para marretar o Daniel Almeida. Não é de hoje que eles vêm trocando farpas. Salazar. O Daniel Almeida marretou o Salazar, o Sargento Salazar, o vereador Sargento Salazar. Karime tá me bananando. Desculpa. E aí, Karime, realmente, quando terminou ali a sessão, na verdade a sessão teve uma pausa, todo mundo, a imprensa toda tava ali querendo entender por que de tantas críticas ao vereador Sargento Salazar. E aí ele foi lá, hablou, disse que o Salazar deve ser preso. Eu separei um trechinho aí dessa entrevista coletiva. Vamos conferir o que disse o deputado estadual Daniel Almeida. De superfaturamento de empresas que de uma hora para outra aparece e cresce, bum, e tem lucros milionários. Esse é um caso típico. Eu acredito que esse é um caso típico. O vereador Alexandre Salazar, ele tem que ser preso. Ele é um meliante, um traidor do povo do Amazonas. Porque se tu, como é teu nome? Vinícius, se tu veste a farda da polícia militar, tu faz um juramento de defender o povo, de combater o crime organizado, o tráfico de drogas. Aí de repente o cara chega contigo, Vinícius, não me prende não, cara. Meu irmão, não me prende não, tá aqui o teu. Aí o camarada vai lá e faz isso. Eu não vou tirar o Vinícius, desculpa, Vinícius, usar um exemplo. Se eu faço isso, eu sou um traidor. Ele é um traidor. 18 horas. Karime Kennedson, a gente ouviu aí a fala do deputado estadual Daniel Almeida. Ele chegou a afirmar, inclusive, que existe realmente relatos ali de policiais que teriam testemunhados condutas irregularidades aí na época ainda que o Sargento Salazar atuava como policial militar. E ele encerrou ali essa coletiva dizendo que o vereador coloca ali em risco a segurança pública porque ele vem desmoralizando as instituições nas redes sociais. Até agora, o vereador Sargento Salazar ainda não se pronunciou, mas a gente espera uma nova
troca de Então, nesse ponto eu discordo, deputado, porque quem tem desmoralizado a Polícia Militar, os órgãos de segurança, é o próprio governo do estado, que não valoriza a tropa, não paga database, deixa os policiais com uniformes, péssimas condições. Não precisa... Então, quem faz tudo isso é o próprio governo do estado. Exatamente. Kennedson, segue com você aqui comigo, que mesmo falando aí de austeridade, vamos seguir falando do governo do estado do Amazonas, e ele disse o seguinte, ele fez o seguinte, gente, escuta mais essa, através da unidade gestora de projetos especiais, a gestão Wilson Lima autorizou mais de 13 milhões de reais em contratos sem licitação. Tá bom para você? Pois é, todos destinados, vamos lá, Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos, um nome muito bonito. Explica pra gente mais, Kennedy. Pois é, Karime, olha só, mesmo com o governador Wilson Lima, quando é peitado ali pela população, quando a população vai pra cima, ele fala que está no limite, sempre fica ali naquela questão da questão fiscal, ele embate na questão fiscal que não tem verba, não tem dinheiro, enfim, dá pra ver que o dinheiro tem, só que não é direcionado para o que realmente deveria. Foram 2 portarias publicadas no Diário Oficial, uma de 5,3 milhões de reais para poder estudar as concessões da Arena da Amazônia, a Arena Amadeu Teixeira e o Estádio Carlos Amite, e 7,9 milhões para estruturar uma PPP, que é a parceria público-privada do programa Prato Cheio, a principal bandeira eleitoral do governador do estado do Amazonas, ou seja, para saúde, para educação, para serviços básicos, a ordem é cortar os gastos, mas para as consultorias que ajudam ali no terreno político, dão aquela facilitada, faz parte do lobby, o caixa aparentemente ele não tem crise, ele continua lá em cima. E o segundo contrato é o mais sensível, gente. O Prato Cheio ele foi usado exaustivamente na campanha e agora, em meio a limitações de gastos, surge um investimento de quase 8 milhões de reais para ampliar e reestruturar esse programa. Enquanto isso, a cada caminho que vai seguindo, gente, a gente percebe que tem mais contratações sem licitações, e esse é um mecanismo legal, mas que levanta muitas dúvidas. A gente está falando de que pode realmente acontecer, só que dessa forma como está acontecendo, com certeza levanta muitas dúvidas sobre a transparência, a economicidade e também as prioridades. No final, fica aquela sensação de que o governo congela aquilo que é essencial, porque isso não é apenas algo que a gente esteja levantando hipótese, isso aqui é uma realidade. A gente tá falando sobre os policiais sem farda, a gente tá falando sobre os profissionais da saúde sem receber, só que daí, de uma hora para outra, misteriosamente encontra dinheiro, descongela milhões, quando o projeto ele ajuda na narrativa, ajuda nesse processo político. E a pergunta que ecoa muito nos bastidores é muito direta: essa crise fiscal ela é igual para todas ou apenas para aquelas áreas que não rendem tantos dividendos políticos para o ano que vem, Karime? Fica a questão. Muitíssimo obrigada, Nathalie Moraes e Kennedson Paes, com a nosso bloco de política. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, no Amazonas, a cobertura vacinal contra a influenza está muito abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. E vamos voltar a falar de trânsito com André Meirelles, agora 6 horas e 49 minutos. Como é que tá a volta para casa, André? Muito boa noite, Karime, Kennedson, aos ouvintes. Olha, trânsito pesado na Altaz Mirim, de Djalma Constantino. A lentidão marca a volta para casa. Na Altaz Mirim, com a rua Penetração 2, o trânsito segue congestionado, com filas longas e movimento bem lento nesse trecho. Na Djalma Batista, para quem vai no sentido centro-bairro, ali no cruzamento com a rua Pará, a situação também é de lentidão, muitos veículos e pontos de retenção. E pela Avenida Constantino Neri, nas proximidades da Rua da Maromba, o trânsito segue carregado, com movimentação intensa e demora no deslocamento, e atualizações pela Avenida Brasil, naquele trecho que vai desde o início até nas proximidades da Prefeitura de Manaus, segue com trânsito lento. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo.
E vamos saber agora a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quinta-feira de calorão firme, sensação térmica lá em cima e sol que apareceu entre nuvens, mas não deixou de marcar presença. A previsão para a noite indica céu parcialmente limpo, poucas nuvens e sem previsão de chuva para a noite de hoje. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 12 de dezembro, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta começa ensolarada, mas à tarde temos previsão de pancadas leves de chuva em alguns pontos isolados da cidade. À noite, temos possibilidade maior de chuvas rápidas e isoladas também. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 33 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 56 a 91%. 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 1,17%, cotado aos R$ 5,40. O euro fechou em alta de 0,62% aos R$ 6,34. O Bitcoin fechou em queda de 1,8% aos R$ 495.984. E o Bovespa fechou em alta de 0,28% aos 159.521 pontos. E a reunião ordinária do Conselho de Administração da Suframa foi realizada hoje de manhã, encerrando o calendário de 2025 com a aprovação de 61 projetos industriais e serviços. As propostas, elas somam 1,194 bilhão de reais em investimentos e o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, falou mais sobre esse bom desempenho. Vamos ouvi-lo. Nós concluímos a reunião do Conselho de Administração da Suframa de número 321. Nela foram aprovados 61 projetos, sendo que desses 61 projetos, 29 são de implantação, que quer dizer novas fábricas que serão instaladas no polo industrial de Manaus dentro dos próximos 3 anos. O investimento total chega perto de 1,2 bilhões de reais para os primeiros 3 anos de implantação e a geração de algo em torno de 2.300 novos postos de trabalho. 18 horas. E agora, gente, um alerta importante para todo o estado do Amazonas. A cobertura vacinal contra a influenza está muito abaixo do recomendado. Segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas, até agora, só 35,4% da população está vacinada. Então, Kennedson, escuta essa, só que a meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% da população. Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes a respeito do assunto. Então, Vanessa, qual a situação atual e quais os riscos para o inverno amazônico? Boa noite, Vanessa. Olha, Karime, Kennedson e ouvintes, a situação não tá das melhores. Como a campanha de vacinação contra a influenza começou mais cedo no Amazonas, desde novembro, já era pra gente estar com uma cobertura bem maior. E isso acende um alerta justamente porque estamos entrando no período mais crítico do ano, o inverno amazônico, quando os vírus respiratórios circulam por aí com muito mais força. E aí vem o risco. Com pouca gente vacinada, a chance de aumento de casos graves de gripes cresce bastante. A gerente de imunização da Fundação de Vigilância em Saúde, Ângela Desirê, reforça a importância da vacina, principalmente para pessoas em grupos de risco. Esta campanha está destinada para os grupos que são considerados prioritários e grupos especiais, que são aquelas pessoas com maior risco de adquirir a doença. Dos grupos prioritários, nós estamos vacinando crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos de idade. Importante reforçar que nós estamos entrando num período de inverno amazônico. Por isso é importante que toda a população esteja protegida. A baixa adesão deixa o cenário mais delicado, porque quanto mais gente deixar para depois, maior o risco de surtos, internações e pressão no sistema de saúde. A vacina é a principal forma de proteção e está disponível para um grupo enorme de pessoas. Então, não deixe para depois. Procure o posto mais próximo e se vacine. É rápido, simples e faz toda a diferença para a sua saúde e para a saúde de todo mundo ao seu redor. Volto com vocês.
Você está ouvindo 18 horas. E agora mudando um pouquinho de assunto pra gente falar sobre final do ano que tá chegando e muita gente com certeza tá indo pro centro de Manaus fazer aquelas comprinhas, já comprar o presente da mulher, dos filhos, né, Karime? Só que é necessário ter muita atenção nessa época do ano, gente, porque todo ano tem aqueles espertinhos, né, Karime? Sempre. Eles ficam só de olho ali na mutuca, como fala o Cabuco. Eles ficam só na mutuca pra roubar as bolsas, Karime, celulares, puxam um cordão. Então é necessário muita atenção nessa época, não pode dar bobeira não, Karime. Sem dúvida, ainda mais com o centro lotado, né? Todo mundo indo para as compras. Por isso a polícia está alertando para ter cuidado, né? Quando for ao centro de Manaus fazer aquelas nossas compras básicas de fim de ano. E quem explica pra gente é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite. O movimento intenso nas ruas do centro de Manaus é um prato cheio para criminosos conhecidos como lanceiros, que agem rapidamente para furtar pertences sem que a vítima perceba. Por isso, a Polícia Civil do Amazonas está reforçando aí que celulares, bolsas, carteiras e joias são os alvos mais comuns nesse período. O delegado titular do 24º Distrito Integrado de Polícia, que é a unidade responsável pela área central da cidade, o delegado Marcelo Martins, orienta que os compradores fiquem atentos, mantendo ali os objetos sempre à frente do corpo e em bolsos de difícil acesso. Você que anda com o celular pendurado no bolso, sem prestar atenção, preste atenção, muito cuidado. Você pode ser furtada, você pode ser furtado. Você que anda no ônibus com o celular na janela, andando sem prestar atenção. Nós temos aqui no centro de Manaus e no comércio em geral, infelizmente, criminosos que são chamados de lanceiros. Esses criminosos usam uma série de técnicas para poder furtar seus objetos pessoais, como carteiras e celulares. Olha, caso seja vítima, o delegado orienta a população a registrar um boletim de ocorrência para que seja feita uma investigação. Procure a Polícia Civil, faça o boletim de ocorrência. Vai ser iniciada uma investigação que vai tentar recuperar o seu objeto, vai tentar recuperar o seu prejuízo e resolver o seu problema. Então cuidado, vai no centro, vai com o celular escondido, sem cordão, bolsa fechada, sacolas fechadas e boas compras. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que pode mudar a rotina de milhões de trabalhadores em todo o país. É a chamada da licença menstrual, Karime, que permite o afastamento por condições associadas ao período sem qualquer prejuízo no salário, Karime. Então, Kenneth, essa licença pode ser de até 2 dias consecutivos por mês. A medida vai valer para funcionárias do setor privado, estagiárias e também empregadas domésticas. Então, uma ação, uma medida, uma proposta que só vai trazer melhorias para nós, mulheres. Agora em Manaus, 6h57. Você está ouvindo 18 horas. Agora a magia do Natal, gente, chegou com tudo em Manaus. O Anfiteatro da Ponta Negra foi tomado pelo espetáculo Um Sonho de Natal na noite desta quarta-feira, Karime. A Prefeitura de Manaus, junto com o Brasil Fundo Manaus Solidária, se uniu à Nova Igreja Batista para levar uma experiência natalina. Para alcançar crianças, jovens e adultos, Vanessa Lima traz pra gente os detalhes. Karime, Kennedy e ouvintes, o espetáculo Um Sonho de Natal transformou a orla da Ponta Negra numa grande fábrica de brinquedos, cheia de cores, músicas e referências da cultura pop que deixaram crianças, jovens e adultos encantados. A diretora-presidente do Fundo Manaus Solidária, Viviana Lira, destacou que a proposta era oferecer uma experiência acessível, emocionante e com impacto social. Hoje, Manaus está recebendo esse grande presente da Igreja Nova Batista, presenteando com esse grande espetáculo de Um Sonho de Natal. E a população feliz da vida, grata, é isso, é comemorar o nascimento do menino Jesus, é trazer esse momento de fraternidade, de paz, de amor, de Natal. O pastor Davi Hatcher, da Nova Igreja Batista, fez o convite e comentou sobre os locais onde a população pode assistir às apresentações. E esse ano tem em 10 lugares da cidade, tá? E esse da fábrica de brinquedos, que é o nosso
nosso carro-chefe, vai ser feito em 4 lugares, né? Ali na Torquato, que é a central, na Cachoeirinha, no Santo Antônio, e perto da prefeitura e do lado do Via Norte, tá? Então tem 4 lugares e se você não puder chegar num desses, vá para um desses outros. Todos são espetaculares. E teve gente que se emocionou de verdade. O autônomo Valdinei Melo, que assistiu pela primeira vez, saiu bastante tocado com a apresentação. Algo sobrenatural para nós, né? Eu nunca assisti um sonho de Natal. Todas as vezes que estava a exposição, a gente estava viajando. E agora pela primeira vez nós estamos aqui, eu e minha esposa, tá entendendo? E com certeza é com maior satisfação, né? Tudo que se refere à alegria do povo, né? Tudo que se refere às coisas de Deus é maravilhoso. E o melhor, o espetáculo continua ao longo de todo o mês de dezembro, com apresentações gratuitas em vários pontos da cidade. Cada sessão dura cerca de 1 hora e traz um repertório de músicas natalinas para todo mundo entrar no clima de Natal. Volto com vocês. 18 horas. Trânsito. Antes de falar do trânsito, a gente sabe que esses espetáculos vão começar no dia 13, é isso? Dia 13, Karime, começa o espetáculo e vai até janeiro. Então é uma programação muito extensa, então vale muito a pena conferir, principalmente já fui várias vezes lá na Torquato Tapajós. Já foi também, é muito lindo, é uma experiência maravilhosa. Já participou? Já participei, muito legal, vale muito a pena levar toda a família, Karime. Então vamos lá, vamos conferir e marcar o horário, tá? Agora 7 horas em ponto, vamos saber como é que está a volta para casa. Último giro no trânsito com André Meirelles. Karime, Kenderson, ouvintes, boa noite. Mais uma vez, para encerrar aqui, a gente fala da Avenida Humberto Calderaro, né? Essa avenida que aqui desde as proximidades do Shopping Manauara em diante, ali também quando vai se aproximando da passagem de nível do V8, o trânsito segue bastante carregado aqui por esse local. E falando em V8 também, nesse sentido, bairro Centro, tem um trecho que apresenta lentidão também no local. Volto com vocês, até amanhã. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. E o governo federal deu mais um prazo para o licenciamento das obras no trecho do meio da BR-319. Dessa vez, o ministro dos Transportes, Renan Filho, falou o seguinte, abre aspas, nos primeiros meses de 2026. Mais uma vez, o discurso de compromisso do governo do Brasil com a pavimentação da BR-319. Segundo o ministro, a disposição do presidente Lula é pavimentar a 319 e garantir acesso ao Porto do Amazonas por asfalto. O trecho central da estrada, de cerca de 405 quilômetros, ainda sem pavimentação, nunca foi licenciado por questões ambientais. O ministro disse que houve avanço no diálogo com os órgãos ambientais e com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A mensagem veio quase ao mesmo tempo em que o DENIT informou o atraso na entrega da ponte sobre o rio Altais-Mirim, no quilômetro 25. Por enquanto, a situação permanece praticamente a mesma e a recuperação total da BR-319 continua sendo apenas uma forte reivindicação do povo do Amazonas. 18 horas. 7:02, o 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência nessa quinta-feira. Boa noite pra você, um beijo, até amanhã. Boa noite, Kenderson Paz. Muito boa noite, Karime. Boa noite a todos vocês que acompanharam 18 horas até aqui, gente. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no @18horasnews. Tamo junto, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.